Mas é isso mesmo. Vamos pra próxima? Vamos. Já que a senhora tá falando de terremoto, a senhora já teve, alguma experiência? Eu tive. Hokkaido é uma das ilhas que menos tem terremoto, mas tem bastante, né? Mas eu sou muito. Por que eu conto essas coisas pra vocês, né? Eu tava lá toda feliz no meu dormitório e de repente meu celular começou a fazer um barulho, um alerta, tipo. Pé, 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 pé. E eu olhei pra aquilo e falei, por que você tá fazendo isso? Eu não te configurei pra fazer isso. Eu achei que era o alarme do relógio, né? E eu olhei e tinha uma mensagem grande, em vermelho, com símbolo de... Aí catei meu dicionário, eu mostrei pra vocês, né? Catei meu dicionáriozinho eletrônico, assim, então vamos entender o que tá acontecendo, né? Vai ter um terremoto. O tempo da mensagem era pra eu correr pro abrigo. Era pra eu sair, né? O que acontece? Dependendo da magnitude, eles soltam esse alerta pra pessoa, se ela tiver, sei lá, mexendo com alguma coisa delicada, que não pode já tomar as providências, né? Vai vir um terremoto forte. E aí, de repente, começou meu dormitório a tremer, o lustre a tremer, deu uma caidinha, tipo, eu tinha... Lógico, eu tinha comprado tinha guardado umas latinhas de café porque era de evangelho, as latinhas caíram, né? E aí eu fiquei com aquela cara de o que eu faço, né? E aí eu abri a porta, fui pro corredor, e aí eu vi as meninas, né? Aí uma das minhas amigas falou assim, ela virou assim e falou, a gente tem que ir pra... Mas ela falou, não era high ground, porque high ground é alto, né? Ela falou assim, a gente tem que ir pra fora, né? A gente tem que ir pra uma área ampla, né? E a gente lembrou que tem o campo de futebol americano, era literalmente do lado do nosso dormitório. Falei, vamos pro campo de futebol americano. E a gente começou a bater nos quartos para ver se tinha gente dentro. Mas foi muito rápido. No tempo da gente terminar da gente correr de uma ponta no corredor do outro, já parou. Então foi muito rápido, foi forte, mas foi muito rápido, né? E foi assim, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha sentido aquilo na vida, e esse foi mais forte, né? E antes desse, eu tinha ficado triste porque eu senti e eu não percebi que era um terremoto, eu achei que eu tinha tido uma vertigem, sabe? Eu falei, ué, eu quase caí na rua, a captação foi boa. Só que não, era um terremoto. Eu falei, cara, eu não bebi tanto assim ontem. Pra eu ter nesse nível de ressaca. Aí na minha cabeça foi só, sei lá, o que me deu? Tive uma vertigem, né? Na hora que eu cheguei na faculdade, a minha amiga coreana, com o olho desse tamanho, você sentiu um terremoto? Eu falei, aquilo foi um terremoto. Então, mas assim, é porque Hokkaido é um pedacinho do paraíso na Terra, sabe? Então ele tem pouco terremoto. Foi muito raro. Foi só esses dois mesmos que eu realmente percebi. Foram só esses dois. E um eu nem ia perceber se meu amigo tivesse contado, né? Eu ia achar que era ressaca até hoje. O que mais? Tá, a gente tem alguma pergunta? Não, pode pagar. Pode fazer. Carlos, tá de boa hoje? Tô de boa. Depois da quarta-feira passada, né, Carlos? Ai, falando nisso, quarta-feira passada foi a que o rapaz falou do negócio das bombas, não foi? Foi eu tava falando. Ele não apareceu aqui no chat ainda, mas pra vocês eu posso contar. Freezer, muito obrigada por seguir o canal. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Ele comentou, né, ele me mandou um vídeo, né, lá falando que o Japão não se rendeu por causa das bombas, mas aquele vídeo era exatamente o que eu tinha imaginado. Ele é especulativo. Ele não é nada comprovado, ele não tem um embasamento historiográfico realmente reconhecido, ele não tem um embasamento acadêmico por trás. Ele tem uma especulação. Então, sim, tem certos documentos históricos que mostravam que o Japão já estava fazendo reuniões, que eles já estavam discutindo uma possível... que eles já estavam discutindo sobre a rendição, entendeu? Só que eles estavam, na verdade, arquitetando tudo para conseguir fazer uma rendição nos termos deles, né? Conseguir ganhar o máximo de terreno para eles. Não, a gente se rende, mas não é para encostar no imperador. E eles conseguiram, né? Porque você vê que o imperador não foi julgado, entendeu? O julgamento dos oficiais
japoneses comparado com os oficiais alemães foi bem mais brando, sabe? Foi bem menos midiático, sabe? Só que falar que o Japão não se rendeu... Mano, as bombas foram um dos fatores muito decisivos, sim, pra falar, caralho, eu vou me entregar agora. Porque ainda mais aquele argumento de que o estrago da bomba não foi maior do que os estragos de algumas cidades, de alguns bombardeios que o Japão já tinha passado. Mas, gente, é aí que tá o embasamento historiográfico, né? Um historiador de verdade, você tem que levar em conta todas as questões de estratégia militar. Tudo bem, fez um estrago menor do que um bombardeio em Kyoto. Cara, quantos aviões precisou para fazer esse bombardeio em Kyoto? Quantos soldados americanos Várias bombas compradas morreram? uma só. Quantos soldados americanos morreram nesse bombardeamento de Kyoto? Não, porque Kyoto não foi bombardeada, desculpa, tá muito errado. Tem até uma história interessante que Kyoto não foi bombardeada porque um dos generais americanos já tinha visitado Kyoto e a esposa dele era apaixonada por Kyoto. Ele fez de tudo para tirar Kyoto da lista de bombardeio. E ele conseguiu, foi um general americano que salvou Kyoto. Eu esqueci o nome dele, mas se a gente pesquisar um pouquinho mais a fundo, a gente acha o nome desse general americano. Então, tipo, a cidade X foi bombardeada, mas teve baixas americanas, teve bateria antiaérea, entendeu? Uma bombinha fez quase o mesmo estrago. Dentro da toda a gestão de guerra e da máquina de guerra, isso obviamente foi levado em conta. Lógico, o Japão não queria estender muito a guerra, porque ele sabia que uma hora ele ia ter que defender duas frentes, e ele não ia dar conta, porque a Rússia ia chegar pela Manchúria. Mas aí, para a Rússia chegar pela Manchúria, ela não estava muito afim, porque ela tinha um tratado de não agressão com os japoneses. Ela ia ter que quebrar um tratado de não agressão. Isso para a Rússia também poderia gerar complicações, entendeu? Diminuir o prestígio dela. Porra, peraí. Tá bom, você lutou do lado da gente contra o Hitler, mas você tinha um tratado de não agressão com o Hitler e com os japoneses. Quem te garante que você não vai trair a gente agora? Tanto que tem essa desconfiança da Rússia até hoje, né? Por causa disso. Você vê que são repercussões que tem. Então, fechar que não foi o que foi, não dá. É um dos fatores e foi um fator muito pesado. Né? Fica só essa minha errata aqui sobre o comentário que o rapaz trouxe, né? Foi interessante o vídeo, mas ele é especulativo. Ele não tem nenhum embasamento para falar, não, mesmo se não tivesse essa ameaça da Rússia, mesmo com a bomba atômica, eles iam seguir com a guerra. Não ia seguir, não. Ele já... Pode ser certeza que a bomba vai falar, caralho, mano, não, ó, vamos acelerar isso aí, porque a gente tem que se render agora, né? Daqui a pouco não. Eles achavam que tinha mais tempo e a bomba veio mostrar que não tinha. Alice, manda. Tá, o Carlos já perguntou sobre Arubaito na quarta passada. Já deve ter perguntado, né? Não, nem perguntei. Só falei de guerra, morte e destruição. Semana passada foi pesado. Semana passada foi bastante pesado. Vamos falar de coisa feliz então. Vamos falar de Arubaito. O que você quer saber, Alice? Sim, nem ser feliz. Então, eu quero saber tudo mais ou menos, porque eu fui visitar o consulado ano passado, né, com o povo da minha escola, meus professores de baixo. Aí eu fiz umas perguntas para o cara lá do consulado, que eu esqueci o nome dele, deve ser os cônsules, sei lá, enfim. Aí eu perguntei se lá, quando eu estivesse estudando na faculdade, já vamos voltar para o assunto da faculdade, eu poderia fazer, eu poderia trabalhar com alguma coisa, porque eu tenho um curso de massagem, vamos dizer assim, e eu, para ganhar um pouco mais de dinheiro, porque meus pais são pobres, querendo ou não, eu queria saber se, eu podia fazer. E ele falou que eu não podia por causa da bolsa. A bolsa me proibia de fazer. Agora eu sei que o Arubaito é uma coisa mais por baixo dos panos. Não é nem que por baixo dos panos, né? O que é o Arubaito, né? A própria palavra, ela vem da palavra equivalente do alemão, que é o part-time job, é o trabalho de meio período. Então não é um trabalho contratado, né? Não vai pra carteira, né? Não vai pra carteira. Exatamente. Você não é um trabalho com um contrato formal. Você tem um contrato ali, né, informal, de serviços e tal. Tanto que tem uma flexibilidade, assim, sabe? Que você larga, sabe? Vai, não, olha, só notifica, então... Mas, realmente, ele não tem essa formalização de trabalho, ok? O que acontece é o seguinte, Arubaito... talvez não conte como experiência de trabalho, caso um dia você queira usar isso. Tudo a gente coloca no currículo, né, os arubaitos,
mas ele não vale como uma experiência de trabalho contratada, ou seja, você não consegue comprovar vínculo empregatício. Então, por exemplo, para você dar uma entrada com um pedido de visto japonês por causa de vínculo empregatício, o arubaito não vale, ele não serve. Né? Mas, mesmo com a bolsa de estudo, você pode sim fazer arubaito, né? O que acontece é que talvez o que você esteja buscando, como talvez essa questão da prestação de serviço de massagem, não acho que seja alguma coisa que você vai conseguir como arubaito. Entendeu? Eu acho que é algo que você precisaria ser contratada, mesmo porque eu posso estar muito errada, as coisas podem ter mudado muito de lá pra cá, né? Já faz alguns anos, né? Vai fazer 7, 8 anos que eu voltei do Japão. Mas a massagem, ela ainda é um pouquinho associada a casas da luz vermelha, sabe? Tipo, pra não falar as palavras de Twitch desmonetizar, entendeu? Então, lugares sérios existem, os lugares muito sérios para isso, mas aí esses lugares têm toda uma relação de contratação, tem que ser contrato, tem que, sabe, tem toda uma burocracia à parte. Então, dificilmente você, o Rafa Valente comentou que ainda tem esse estigma das casas de massagem, do serviço de massagem ser associado a esse tipo de serviço extra, né, que a gente não pode falar o nome. Então talvez... Eu tinha dado esse exemplo lá como um exemplo mesmo. Eu, na verdade, eu ainda nem tinha sabido nada de arubaito e tal. Aí, por isso mesmo que eu vim aqui perguntar pra senhora qual seria, tipo, os melhores arubaitos. Arubaitos você tem de tudo quanto é tipo. Basicamente, de uma forma muito simplória, imagina qualquer trabalho com baixa qualificação. Vai ser um arubaito. Atendente de loja, descarregador de remessas, entregador de coisas, entendeu? Assistente de limpeza, tudo isso pode ser arubaito, né? Outras coisas que você pode fazer também na categoria arubaito, né? A galera faz muito arubaito de bartender, faz muito arubaito de como que chama? O pessoal que não fala muito bem o Nihongo, se você já fala um pouquinho, às vezes você fica no atendente de combine, né, fazendo o caixa, né, principalmente. Mas reposição de produtos, né, descarregamento e carregamento de coisas, né, então tem várias opções de arubaito, né, tem muita coisa. O não domínio da língua pode ser que te limite um pouco, né. Um dos mais clássicos pra gente que é estrangeiro, que a gente consegue muito fácil, é ensinar a língua, né? Então, fazer um arubaito de conversação em japonês. E o cara vai te pagar pra bater papo em português e você ajudar ele a melhorar a língua portuguesa dele. Não é nem aula formalzona, sabe? Não precisa nem ser aula de gramática, etc. É realmente bater papo, né? Você consegue uns arubaitos desse tipo. Você consegue, às vezes, uns arubaitos de... aquela coisa, passear com cachorro, entendeu? Ajudar, sabe? Tem várias coisas, né? Quando a gente estava lá, a gente ficou só um ano e eu fiz um arubaito por pouco tempo em um izakaya, que o izakaya é tipo um barzinho, né? Tipo pode ser entre um boteco e um pub, entendeu? Fica ali no meio do caminho. Entre o boteco e o pub. Você tem uns izakaya que vai mais pro boteco e você tem uns izakaya que vai mais pro pub. Esse era mais para um pub, né? Ele tinha uma temática londrina. E então o dono, apesar de ser japonês, ele tá em Hokkaido, que é meio do nada, né? Tem pouco estrangeiro. Era um dos poucos lugares na cidade que buscava reunir os estrangeiros, pessoas que falassem inglês e que queriam falar inglês. E aí eu fui contratada para trabalhar ali de atendente, entendeu? Pegar pedido, passar pedido e falar em inglês com os clientes, né? Então eu estava lá para conversar em inglês com os clientes, para eles terem uma pessoa que fala inglês para trocar ideia com os clientes, né? Eu fiquei um pouco mais de um mês, né, nesse trabalho. Eu ia para lá, acho que era 3 vezes por semana, eram 3 noites por semana, só que começou a interferir demais, como era à noite, começou a interferir demais no meu acordar cedo e começou a interferir nas minhas notas, e aí eu cancelei, porque estava atrapalhando e meu objetivo lá era estudar, não era fazer arubaito, né? O arubaito era para ser um complemento, né? E eu recebia a bolsa também, então as minhas notas caírem porque eu estava trabalhando não era justificativa, entendeu?
Se alguém soubesse, isso é muito mal visto, entendeu? Você deixar o seu desempenho acadêmico, principalmente se você tem a bolsa de estudo, ser prejudicado porque você está trabalhando para ganhar dinheiro, sendo que teoricamente você tem a bolsa de estudo, então para você não precisar trabalhar, gera um conflito meio que moral aí, né? Então pode ser que seja isso que o cônsul tentou te alertar e não conseguiu falar com as palavras dele, né? Mas dá para fazer esse complemento de renda tranquilamente, entendeu? Tem várias coisinhas que vai aparecendo, aí vai depender um pouquinho da cidade, ver qual que é a metodologia da cidade, qual que é a economia que a cidade gira em torno, né? Guia turístico, de vez em quando, é um dos melhores, porque vem estranho. Se for uma cidade que tem alguma forma de turismo, tem pouca gente que fala a língua estrangeira, dá para fazer esse tipo de coisa. Mas arubaito é o trabalho de meio período, né? A maior dificuldade mesmo vai ser o domínio da língua, porque muitos desses trabalhos envolvem atender cliente. Aí já, se você não tem um domínio muito forte da língua, nem para arubaito eles acabam pegando. Ok? O que mais?